É isso aí, rapaziada. Vamos começar. Então, vamos ter hoje uma aulinha de poliedros. Vamos lá. Nas nossas atividades todos os dias, em todos os lugares por onde andamos, a gente vê muitos poliedros, né? A gente vê todo dia poliedros. Eles sempre estão presentes na arquitetura, na engenharia, em transportes, né? E até na nossa casa. Por que não, né? Um exemplo disso é aquela caixa de sapato que alguém da casa de vocês insiste em deixar fora do lugar. Esse é um exemplo. Isso aqui é um poliedro. Ou aqueles dados. Você já viu esses dados, pessoal? Esses aqui? Dados de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 faces. Aqueles dados de RPG. Bem legal, né? Esse aqui de 20, por exemplo, esse dado de 20 faces. É um exemplo de poliedro. Certo? Ou até mesmo aquelas pirâmides lá no Egito, né? Dos faraós, as pirâmides de Gizé, dos faraós Kelps, Kefren e Miquelinos. Essas pirâmides ocupam uma área de 129 mil metros quadrados, ou 129 quilômetros quadrados. Não, na verdade não, né? Acho que é 1,29 ou 0,129. 0,129 quilômetros quadrados, na verdade. Já ia fazer cagada aqui. Agora, é o seguinte, o que todas essas figuras, que todos esses objetos têm em comum? Eles são poliedros. Mas o que é um poliedro? Poliedro é uma superfície externa na forma de... são figuras que têm superfícies externas na forma de polígonos. Sempre polígonos. Pode ser triângulo, quadrado, retângulo. Certo? E essas superfícies chamamos de faces. Olha só. Então, só que tem um detalhe. Algumas dessas superfícies têm um nome especial que se chamam de bases. Bases se tiver mais que uma base, se tiver duas bases. Às vezes, esses poliedros têm uma base só. Poliedros com uma base só são pirâmides, pode ser as pirâmides, por exemplo. Então, isso aqui é uma base, isso aqui é uma base, esse de cima e esse de baixo é uma base. Agora, tudo que cobre aqui a lateral é face. Isso aqui é uma face, essa é face, essa aqui no fundo é face e essa do lado aqui é face também. Agora, os segmentos de retas, que são encontros de duas faces, ou de face e base, se chamam arestas. Esse segmentinho aqui, por exemplo, onde tem a dobra, que se chama aresta. Agora, o encontro de 3 ou mais arestas, esse pontinho aqui, onde as arestas se encontram, se chama vértice. Agora, a diferença nas pirâmides é só uma. A única diferença que as pirâmides têm, como disse esse bichinho aqui, é que elas só tem uma base, como eu havia falado. Olha só tem uma base, não duas, que nem aquela caixa que eu mostrei para vocês. E o resto é fácil. O vértice superior é um só tem uma base e um vértice superior do qual partem todas as arestas laterais. Arestas laterais que são os segmentos onde se encontram as faces, duas a duas. Essa aqui é a aresta, essa é uma aresta, né, que liga o vértice até a aresta da base, de cada base. Então, isso quer dizer que, por exemplo, num vértice de base quadrangular, de 4 lados, então nós temos 4 arestas laterais, portanto, 4 faces laterais. Certo? Vamos lá. Tô gravando. Poliedros. Agora vamos classificá-los. Vamos classificar os poliedros. Isso é feito de uma maneira que é muito parecida com a forma que a gente classifica os polígonos, né? Os polígonos recebem o nome de acordo com o número de lados. Agora, os poliedros recebem o nome em cima do número de faces que possuem.
certo? Então, vamos para os principais desses poliedros. Esse poliedro aqui, é uma pirâmide de base triangular. Isso aqui, essa é a planificação, né? Temos aqui essa planificação, que o que é a planificação? É você transformar uma figura geométrica espacial numa figura geométrica plana. Colocar ali todas as faces, né, no mesmo plano. Vamos lá. Temos as planificações de cada um desses poliedros. Essa é a planificação desse, beleza? Cada poliedro sua respectiva planificação. Agora, esse poliedro aqui, perceba aqui que nós temos 4 polígonos aqui, que são faces. Todas elas são faces. E aqui nós temos 4 faces, por isso 4 é tetra, então nós temos o tetraedro. Agora partimos para o cubo. Esse é um cubo, porque todas as faces são quadradas, né? E iguais. Todas as restas são iguais, tudo certinho. E a planificação fica mais ou menos dessa forma. Não é mais ou menos, é exatamente dessa forma. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces, portanto, um hexaedro. Opa! Aqui, esse polígono, temos aqui todas as faces triangulares, né? Polígono, ou poliedro. E aqui a planificação fica dessa forma. Todas as faces são triângulos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces, 8 triângulos. Então temos um octaedro. 12. Esse poliedro tem 12 faces, veja só. Isso aqui, todas as faces são pentagonais, tudo bem. Agora, se você planificar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, mais 6 aqui. 12. Então, temos um dodecaedro. E aqui, por fim, eu já fiz esse poliedro, beleza? Se vocês quiserem, eu faço de novo. É muito legal. Mas aí, eu faço a partir da planificação, sem nenhum problema. Ó, eu fiz isso na frente de um sextorinho. Eles acharam muito maneiro, muito bacana. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então temos um poliedro de nada mais nada menos que 20 faces, que é o icosaedro. Do mesmo jeito que um polígono de 20 lados se chama icoságro, o poliedro de 20 faces se chama icosaedro. O famoso icosaedro. Agora a gente vai aprender a diferenciar poliedros convexos e não convexos. Lembrando dos polígonos convexos e não convexos, um polígono é convexo, né, quando você tem para quaisquer 2 pontos que você pega dentro do polígono, eles são extremidades de um segmento de reta que está totalmente contido naquele polígono. Agora, saca só. Quando a gente destaca a face frontal ABCD, a gente percebe o plano que a contém. A gente percebe esse plano que contém essa face. Vamos imaginar que essa face está contida num plano. Esse plano divide o espaço em 2 regiões, que se chamam semi-espaços. PCB metade do espaço e outra metade do espaço. De forma que o restante do cubo está completamente contido em apenas um dos semi-espaços. Caso isso aconteça, o poliedro é convexo. Deixa eu printar aqui. Vou mandar aqui no Relax. Segura aí, galera. Beleza. Então, em resumo, se você escolhe uma face e imagina um plano que contém essa face. Esse plano divide um espaço em 2. Se o poliedro estiver totalmente contido em apenas uma dessas faces, o poliedro é convexo. Agora, esse é um exemplo de poliedro não convexo. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, a face IMJL ou IJLM, essa
Cadê a série? Isso aqui. Deixa eu mudar o ponteiro. Pronto. Ó, olha só essa face aqui, ó. Essa que eu tô rabiscando em vermelho. Essa face aqui ferra com tudo. Por quê? Imagina um plano que contém essa face, como está aqui. Esse plano divide, novamente, divide em dois semi-espaços. Só que parte do polígono, ou do poliedro, está no semi-espaço e a outra parte está em outro. Então, isso não pode acontecer se eu quiser que o poliedro seja convexo. Beleza? Então, basicamente, um poliedro não é convexo se você tiver uma face contida num plano que divida esse poliedro em partes. Olha só o que aconteceu. Essa face está contida no plano que divide o poliedro em dois. Então, esse é um poliedro não convexo. Para esse convexo, esse poliedro devia estar completamente contido em apenas um dos semi-espaços, um dos dois lados aqui. Como no outro poliedro no cubo, né? Esse poliedro aqui, uma parte está de um lado e outra parte está do outro. Por quê? Porque tem uma face que está contida num plano que o dividiu em dois. Isso não pode acontecer nunca. Se acontecer, o poliedro não é convexo. Então aqui nós temos uma face que define o plano, que está contida no plano. Essa é a parte do poliedro em um dos semi-espaços e essa é a outra parte que está contida no outro semi-espaço. Beleza. Agora, vamos rever o quadro dos principais poliedros e acrescentar informações do tipo quantas arestas e quantos vértices tem em cada um deles. Esse é o tetraedro, que tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. O hexaedro tem 6, 12 e 8 faces, arestas e vértices. O octaedro tem 8, 12 e 6. Dodecaedro tem 12, 30 e 20. E o icosaedro tem 20, 30 e 12. Porém, aí vocês me perguntariam, pelo menos em pensamento, de onde vem esse número de vértices? Como que foi encontrado o número de vértices, o número de arestas? De onde vem tudo isso? Vamos voltar um pouquinho. Vamos tentar identificar alguma regularidade que é legal. Olha só. Veja só. Se eu pegar o número de arestas, vou relacionar o número de arestas com o número de faces e vértices juntos. 4 mais 4, pessoal, o número de faces mais o número de vértices é 8. 8 é justamente o número de arestas mais 2, que é 6 mais 2 é 8. O hexaedro, 6 mais 8 é 14, que é justamente 12 acrescido de 2. Octaedro, 8 mais 6, 14, que é 12 acrescido de 2. Dodecaedro, 12 mais 30, mais 20, dá 32. 32 é exatamente 30 acrescido de 2. E o icosaedro, 20 mais 12 dá 32, que é justamente 30 acrescido de 2. Ou seja, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tá aí. É o que eu havia antecipado para vocês aí na tela. Aí. V mais F igual a A mais 2. Essa, pessoal, é a famosa relação de Euler. Tanto que esse retrato aqui é do Euler, Leonhard Euler. É uma relação que vale para todos os poliedros convexos. Relembrando, a gente fazia a relação lá de número de diagonais de um polígono convexo, soma dos ângulos internos ou externos de um polígono convexo, e agora a gente tem uma relação que vale para poliedros convexos. A famosa relação de Euler, homenagem a esse cara aí que vocês estão vendo na tela. Leonhard Paul Euler.
Nasceu em São Petersburgo em 1707. Euler foi muito importante na física, na filosofia e principalmente na matemática. Ele desenvolveu muitas notações matemáticas, principalmente. Vamos definir a relação de Euler. Basicamente, a fórmula que relaciona vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. V mais F igual a mais 2. Tem várias formas de se lembrar isso, né? Vamos fazer a maior 2? Ou, se você passar o A para o outro lado, com o sinal negativo, vai ficar assim, vou fazer menos arte igual a 2 pontos. E por aí vai. Mas eu acho que o vamos fazer a maior 2 é mais legal de lembrar, né? Deixa aí no chat o que vocês acham. A partir de agora, você poderá encontrar informações sobre os poliedros relacionando esses dados. Agora, temos a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Que beleza. Tá, vamos considerar um poliedro convexo com duas faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. A gente vai ver isso na prática. Né? Se ele tem duas faces pentagonais, né? 2 com 5 quadrangulares, 2 mais 5 é 7. E aí, nós temos 10 vértices, né? Então, 2 mais 5. Então, nós temos 7 faces, 10 vértices. Portanto, temos 17 no lado, então vamos ter 15 arestas. Né? Opa. Agora, para calcular a soma dos ângulos dessas faces, a gente precisa lembrar que a soma S1 dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é dada pela relação a seguir. Opa! Oh, mas está mal aqui. Pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ó, é S1 no pé de um computador é um desastre, né? Liga não. É N menos 2 vezes 180 graus. Pega o número de lados, subtrai 2 e multiplica por 180. Essa é a fórmula do número de lados. Agora, a soma dos ângulos de cada face quadrangular, né? Só somar. 4 menos... somar. É só jogar na fórmula. Face quadrangular, 4 lados. 4 lados por face. Vai ficar 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 é 2. 180, 360. Aqui, ó. Só que são 5 faces. Então, eu vou ter que multiplicar esse 360 por 5, que vai dar 1.800 graus. Essa é a soma das faces verdes. Ó. São 5 faces quadrangulares. Agora, os ângulos, a soma dos ângulos da face pentagonal, a soma dos ângulos do pentágono é 540 graus. Beleza? Então, como temos duas faces pentagonais, né? Então, 2 vezes 540 dá 1.080 graus. É só somar. Soma 1.800 vezes mais 1.080 graus dá 2.880 graus. Isso é equivalente a pegar esse valor dado pelo produto entre o número de vértices do poliedro menos 2 multiplicado por 360 graus. Nós últimos 10 vértices, então, fica dos 2.880 graus é justamente 360 vezes 8. Beleza, são 8 voltas. 360 vezes 8. Só que esse 8 é 10 vértices do poliedro menos 2. Portanto, a gente consegue generalizar. A soma dos ângulos internos das faces dos poliedros é justamente o número de vértices menos 2 vezes 360. Agora, para concluir o estudo de poliedros, a gente vai voltar um pouquinho lá na Grécia Antiga e ver o que o Platão tem a dizer a respeito.
O Platão vai nos mostrar os poliedros dele e os poliedros regulares. Poliedros regulares e os próprios poliedros dele, que são os poliedros de Platão. Vamos que vamos. Primeiro, Platão, grego, nasceu em 427 a.C., desenvolveu trabalhos em filosofia e matemática, mas era apaixonado pela geometria. Tanto que nas portas da escola dele, ele mantinha uma inscrição que dizia o seguinte. Peraí, vamos traduzir isso. Que ninguém ignore a geometria entre aqui. Que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Muito bem. Mas o que são os poliedros de Platão? Para o poliedro ser de Platão, ele tem que satisfazer as seguintes condições. Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. E é válida a relação de Euler. Bom, vamos definir primeiro o que é um ângulo poliédrico. Chegou um termo novo aí, né? Vamos falar do que é um termo poliédrico. Agora, seja N um número de semirretas, quer dizer, um número natural maior ou igual a 3, semirretas da mesma origem, do mesmo ponto, de modo que nunca tenho 3 no mesmo semiplano. Quer dizer, não pode ter 3 semirretas coplanares, né, no mesmo semiplano. Essas semirretas determinam N ângulos, onde o plano de cada uma delas deixa as outras semirretas no mesmo semiespaço. Mas vamos ver aqui. Essa figura é o ângulo poliédrico. Vamos ver de uma maneira mais simples. O ângulo poliédrico é tipo um bico. Esse bico é o vértice. É onde chega uma certa quantidade de aresta. Pode ser 3, pode ser 4. Na verdade, no poliedro, se chega a pelo menos 3 arestas no mesmo vértice. Ou seja, o ângulo poliédrico é determinado por pelo menos 3 arestas. E cada aresta está contida lá numa semirreta. Agora fica um pouco... Assim, talvez agora tenha ficado um pouquinho mais simples. Na verdade, pessoal, o que a gente conclui? O que a gente estava concluindo, né, com isso é que todos os vértices são ângulos poliédricos. A única coisa que muda é o nome, conforme o número de arestas que chegam nele. Mas a gente vai voltar a ver isso lá nos poliedros de Platão, né? Então, deixa eu ver, são 8 e 11. A aula acaba às 7h35, né? Vamos nessa. Tem tempo, tem muito tempo. Vamos ver os poliedros. Satisfazendo as condições que a gente citou, né? Temos só 5 classes de poliedros ditos de Platão. Atenção! O objetivo de facilitar a compreensão e a visualização, os poliedros que utilizamos até aqui são todos de Platão e regulares. Vamos agora ver mais algumas características a respeito deles. O que faz serem, por isso, de Platão ou regulares? Vamos ver o que faz esses poliedros serem de Platão ou regulares. Todos os poliedros que a gente viu até aqui são de Platão e regulares. Como tetaedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Vamos ver essa tabelinha. Vou voltar um pouquinho. Vamos ver essa tabelinha. Olha só, pessoal. Número de tetaedro com 4 faces, 4 vértices, 6 arestas, 3 arestas por face e 3 arestas por vértice. Olha só, pessoal. O número de arestas por vértice é o ângulo poliédrico.
Se chegam 3 arestas por vértice, o ângulo é triédrico. 3, e assim por diante. Olha só, então, se o octaedro tem 4 arestas por vértice, então o ângulo é tetraédrico. O icosaedro, por exemplo, tem 5 arestas por vértice, então o ângulo é pentaédrico. O número de arestas por face determina que tipo de região poligonal cada poliedro tem. Perceba aqui que o tetraedro só tem triângulos, o hexaedro só tem quadriláteros, o octaedro só triângulos, o dodecaedro tem pentágonos apenas e o icosaedro tem triângulos. Eles são poliedros de Platão porque têm faces iguais, né? Número de arestas por face. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, são polígonos do mesmo tipo. Beleza. Mas por que as faces dos poliedros que estudamos têm que ser nas formas desses polígonos aí? Vamos lá. Cada ângulo poliédrico, constituído em todas as faces que convergem no vértice, terá que ter menos de 360 graus. Por lado, cada um desses ângulos terá que ter pelo menos 3 faces. Essas 3 faces correspondem a 3 regiões poligonais. Cada ângulo tem que ter pelo menos 3 faces, porque tem que ter pelo menos 3 arestas lá. Então, as faces só podem ser triângulos, com ângulos internos iguais a 60 graus, quadrados com ângulos internos iguais a 90 e pentágonos com ângulos internos iguais a 108 graus. Com hexágonos regulares, isso não seria possível. Por quê? Porque seus ângulos internos medem 120 graus. E 3 desses hexágonos dá justamente 360 graus. E como foi falado, o ângulo poliédrico tem que ter menos 360 graus. Agora vamos ver cada caso, um por um, né? Agora vamos ver com relação aos triângulos equiláteros, né? Se cada triângulo interno é de 60 graus, a gente pode ter 3, 4 ou 5 triângulos. No total, cada ângulo poliédrico vai ter 180, 240 ou 300 graus, respectivamente. Então, isso já está dentro da condição, né? Menos que 360. Assim, 3 triângulos em cada vértice ocorrem tetraedros. 4 triângulos em cada vértice ocorrem octaedros. E 5 triângulos por vértice ocorrem nos icosaedros. Agora, no caso dos quadrados, os poliedros com faces quadrangulares, cada ângulo interno mede 90 graus, então só pode ter 3 quadrados por vértice. E assim, cada ângulo poliédrico tem 270 graus. 3 quadrados em cada vértice ocorrem nos cúbios. E com o pentágono? Como cada ângulo mede 108 graus, só podem ter 3 pentágonos em cada vértice, né? Só pode ter 3 pentágonos em cada vértice, só pode ter 3 faces por vértice, então cada ângulo poliédrico que tem 324 graus, está abaixo de 360, beleza? Então, 3 pentágonos por vértice são encontrados nos dodecaedros. Agora, deixa eu dar uma... Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como funciona esse botão. Voltando, né? Outro detalhe importante é que o poliedro, para ser de Platão, não precisa ser regular. Porque os polígonos não precisam ser, os polígonos não precisam ter a mesma medida, tudo. Às vezes você pode ter um triângulo equilátero, aqui ó, esse é um triângulo equilátero, esse é um triângulo isósceles, por exemplo. Esse é um dodecaedro irregular.
Isso aqui é um dodecaedro regular, né? Com todas as faces são iguais, né? Todas as faces têm arestas, todas as arestas são, como eu posso dizer? Todas as faces aqui são iguais, né? Apesar de um ter faces regulares e o outro não, em ambas são válidas as características exigidas. Tem tudo a ver com o número de arestas por vértice e arestas por face. Faces por vértice e por aí vai. Políedros regulares. A condição para um poliedro regular é bem específica. Todas as faces são regiões poligonais regulares, polígonos regulares e congruentes entre si, com a mesma medida. 2. Todos os seus ângulos poliédricos também são congruentes entre si. Uma propriedade, todo poliedro regular também é poliedro de Platão. Claro, todo poliedro regular é poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular, como a gente viu no exemplo anterior. Mas por quê? Supõe o hexaedro regular. Vamos ver as características. Todas as faces do hexaedro regular ocupam, são quadrados, quer dizer, todos os polígonos são regulares e congruentes entre si. Todos os ângulos poliédricos são triédricos, por quê? Porque tem o mesmo número de arestas, tem 3 arestas partindo de cada vértice, logo são congruentes entre si. E a relação de Euler vale para o hexaedro regular. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Então, o hexaedro regular também é de Platão, assim como todos os outros poliedros regulares. Esse é o cubo. Devido exatamente às condições semelhantes que acabamos de ver, as classes dos poliedros regulares são as mesmas dos poliedros de Platão. Então, todos esses poliedros são poliedros de Platão. Beleza? Então, aqui tem algumas atividades, certo? Só que eu, como eu prometi para vocês, eu não vou parar por aqui, porque essas atividades são, assim, quantas atividades nós temos? Temos 4 atividades, 5 na verdade. Vou fazer o seguinte, então, numa outra oportunidade, eu vou continuar essa aula e vamos fazer alguns exercícios, vamos fazer esses exercícios na próxima aula online, beleza? Então, vou terminar por aqui, porque é cansativo, né? 2 aulas de mim é cansativo. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui. Se tiver, vou estar sempre também à disposição, qualquer coisa. Que as próximas atividades vão envolver vão envolver essa parte aí de geometria espacial. Porque eu vou trabalhar com em cima do caderno do aluno. Acho que vocês pegaram na escola, né? Pegamos. Beleza. Quem não pegou, pessoal, eu vou ver se eu consigo achar a versão digital. Por enquanto, eu só achei a versão digital do caderno do professor. E não quero, não é o que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Aí, vou ver se eu gravo uma videoaula com resolução desses exercícios para enviar no YouTube. E a gente vai tocando o barco assim, beleza? Então, pessoal, quero novamente agradecer a vocês, beleza? Desejar a todos vocês um bom descanso, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Falou, senhor. Boa noite. Falou, galera. Forte abraço a todos. Falou. Falou.